Olá, tudo bem? Esse é o podcast da Catedral. Eu sou o Juan Nossi e hoje a gente vai falar sobre foco. Eu sou o Rafael e hoje eu tô aqui com um objetivo só. É isso aí. E você, Samuel? Eu tô focado no que o Rafael acabou de falar. Esqueceu o que você vai falar, né? Eu tô tão focado no que eu vou falar. E esse é o Samuel Sena. Então deixa eu apresentar ele. A gente vai conversar sobre foco e muito do que a gente vai falar, já quero sugerir esse livro aqui, A Única Coisa. Ele é um livro fantástico, incrível. E depois, se você quiser se aprofundar no assunto, manda aqui nos comentários e a gente deixa o link pra você. Se você estiver assistindo no YouTube, no Spotify, você pode mandar um WhatsApp pra gente, procurar nas redes sociais e eu mando o link aí pra você. Legal. Mas vamos lá. Vamos falar sobre foco. A primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é: vocês se consideram pessoas focadas? Quem quer começar? Pode ir? Você quer que Pode eu responda ir. a pergunta difícil logo de Quem cara, tá né? focado aqui? Cara, eu não me considero uma pessoa focada. Eu reconheço que eu, assim, perco o meu foco muito facilmente, sou uma pessoa muito distraída e não importa o que for. Pode ser uma coisa que eu gosto ou uma coisa que eu não gosto, Interessante. eu perco o foco da mesma forma. E você, Samuel? Cara, Não pode mentir, viu? Aqui tem o seu chefe, seu colega de trabalho. Rapaz, tô na igreja. Sua família tá te assistindo ali. Pessoal, deixa eu ir no banheiro. Posso ir no banheiro rapidinho? Ainda bem que não tem chat ao vivo, Tô né? um pouco nervoso. Você é focado ou não? Cara, eu consigo perceber algumas coisas em relação a isso. Eu consigo ser focado quando eu consigo organizar o meu tempo. Quando eu consigo organizar minhas tarefas diárias, aí sim eu consigo ser focado, entende? Porque quando eu tenho muitas coisas para fazer e não coloco aquilo dentro de uma agenda, eu faço, por exemplo, começo a pegar uma música para tirar pro domingo, mas ao mesmo tempo eu tô resolvendo questões administrativas. Então eu perco o foco se eu não tenho aquilo agendado. Entendi. Então eu diria que o meu foco depende muito da minha organização. Do tempo, né? Isso. Quais são os malefícios pra vocês, assim, dessa falta de foco na prática e na vida de vocês, propriamente dito? Qual que é o malefício dessa distração? Pra mim, eu vejo que eu fico mais frustrado comigo mesmo quando eu perco o meu foco no que eu estiver fazendo. Então, eu me sinto frustrado comigo com a atividade que eu estiver fazendo na hora. Eu vejo que eu perco a motivação por já ver que eu perdi o foco. Entendi. E já não dei o rendimento que eu poderia ter. E ali eu já me frustro e já cai minha Já produtividade. trava um pouco, dá uma Sim. paralisada? É. Tá. E você? No meu caso é improdutividade. Entendi. Então, não ter o foco me torna improdutivo, muito embora às vezes eu esteja muitas horas no meu local de trabalho. Boa, defina improdutividade pra gente. Explica melhor essa palavra. Resultado daquilo que eu faço e, tipo, o resultado não vem. Tá, então, tipo assim, você tá envolvido com muitas coisas, mas você não tá produzindo nada. Aí volta naquela questão da organização. Se eu tivesse organizado bem o meu tempo, muito embora eu tenha muitas coisas para fazer, no final do dia eu já teria concluído todas elas. Tá, tem uma ilustração que a gente aprende quando criança, né? Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência. Eu já peguei e testei na prática, que é quando você pega uma folha e você coloca uma lupa no sol e ela pega fogo, né? Sim. Essa lupa ali é como se fosse o trabalho do foco. Ele pega toda a energia, toda a luz, concentra num único ponto e ele faz aquela folha pegar fogo de fato. Que é diferente de quando você pega uma folha e simplesmente coloca ela no sol, exposta ao sol. O que acontece quando essa folha está exposta ao sol e não tem um foco sobre ela? Vocês já viram o que acontece? Ela Não? só é iluminada e Ela pode é esquentar um iluminada, pouquinho. Esquenta um pouquinho, mas se você observar, ela fica amarelada e velha. A folha fica muito velha e muito amarelada, mas ela Sim. não pega fogo. Verdade, verdade. E é isso que acontece na prática, na nossa vida, quando a gente não tem foco. A gente fica cansado, fica desgastado, a gente fica esgotado, mas não pegou fogo, né? Não teve resultado. Então, eu acredito muito no poder do foco, que é você concentrar toda a sua energia em 20% de tudo que você faz, e esses 20% de tudo que você faz, ele vai ter um efeito sobre os 80%, né? O que vocês acham de mais, assim, desafiador mesmo pra gente ter foco nos dias de hoje, na vida, em pleno século XXI? Como é que é desafiador ter foco? Pra mim, o mais desafiador é esse aqui, né? Celular. Pra quem tá ouvindo, é um celular. Mas é o que me atrapalha.
Então, assim, tem que estar assim, virado tela para baixo. Sem notificação. Fora do alcance, entendeu? Igual esse smartwatch agora. Qualquer notificação que eu recebo, que importa, meu celular tá virado, o relógio ele vibra, né? Aí acabou. É. Aí vai eu olhar... até usava um smartwatch também da Apple, o Apple Watch, e eu tinha esse problema. Hoje eu não tô usando mais, tô usando um relógio até analógico aqui. Por quê? Porque, de fato, eu tava conversando com uma pessoa e vibrava, e eu olhava. A outra pessoa pensava que eu, tipo assim, tô olhando o tempo, porque tá cansativo aquela conversa, eu não vejo a hora daquilo acabar. E eu percebia isso. E eu falei assim, cara, esse negócio tá fazendo mal. Era pra fazer bem, era pra me ajudar, mas além da distração tá gerando um desconforto, né? É instintivo, né? É. O negócio vibra, você bate o olho. Depois que você... Ó, cara, que eu tô fazendo. E não é só bater o olho, porque às vezes é uma mensagem de WhatsApp, às vezes é uma outra coisa, um aviso do seu banco, e você tá aqui lendo, e a outra pessoa tá pensando, cara, ele nem tá aqui presente na conversa. É o mesmo efeito prático de você estar conversando com alguém, tirar seu celular do bolso e olhar pra tela. Entendeu? Querendo ou não. Às vezes até tem o efeito, né, do gesto de olhar pro relógio. Isso gera um efeito de, tipo assim, anda logo que tô com a hora marcada, quero sair fora. Então, eu considero que essa conexão que a gente tem, e é em tudo o tempo todo, atrapalha. Bom, essa dificuldade que você citou, Rafa, ela pra mim é muito real nos dias de hoje. Porque a gente é facilmente distraído e principalmente por aquilo que a gente gosta, né? Então, as pessoas reclamam muito que eu não respondo o WhatsApp, ou que eu demoro. Responder eu respondo, só que demora muito tempo, né? E por quê? Porque, por exemplo, na parte da manhã, quando eu tô estudando, gerando conteúdo, eu não mexo no celular. Então, eu não respondo o WhatsApp. Na parte da tarde, eu tô fazendo atendimento, reunião, tô gravando conteúdo, não mexo no celular. Então, o que acontece? Vai acumulando e eu demoro para responder por causa disso. Agora, existe aquele outro tipo de pessoa que aí vocês estão citando que até estão tendo um pouco de dificuldade nisso hoje, e eu já vivi muito isso, que ele tá estudando e ele para responder uma mensagem, aquela mensagem gera uma preocupação no coração dele, e ele que estava mega, assim, animado com aquele estudo, produzindo aquele conteúdo, aquela mensagem já influenciou o coração dele, já baixou a bola, ele ficou desanimado, pronto, acabou com o dia dele, né? E eu tô sentindo que vocês estão dizendo que hoje essa é um pouco da dificuldade, né? E você, Samuel? Qual que é a sua dificuldade, assim, na prática? Eu diria que a minha é a mesma que eu observo em muitas pessoas hoje em dia. Pelo fato da gente ter um tempo... viver dias muito corridos, né? Isso influencia na nossa maneira de pensar e de enxergar a vida. Por que eu estou dizendo isso? A gente pode perceber que, às vezes, o jovem ele é muito empolgado. Então, ele quer fazer muita coisa. Né? Então, ao mesmo tempo que ele quer fazer uma faculdade, ele também quer ser muito bom no seu trabalho, e aí ele já começa a pensar em uma outra faculdade, já começa a pensar numa pós. Então... por a gente viver tempos tão corridos, né? As pessoas, elas são muito agitadas, as pessoas estão planejando muito, elas querem muitas coisas, mas querem tudo ao mesmo tempo. Então, isso gera uma falta de foco, consequentemente, uma improdutividade. E no meu caso, não é muito diferente. Se eu não me policiar, eu começo a querer correr atrás de muitas coisas, e não que eu vou conseguir todas elas, a verdade é que eu posso até começar, mas paro tudo no meio do caminho. Entendeu? E esse livro aqui, ele traz algumas reflexões importantes, assim, que nos ajudam muito. Por exemplo, ele vai falar sobre uma única coisa. Que todos nós deveríamos ter uma única coisa. Não que você não vá fazer todo o restante ou várias outras coisas, mas que aquela coisa primária, ela tem um efeito dominó. Eu não sei se vocês já jogaram dominó, eu jogava muito dominó com os meus avós, eles amavam jogar dominó. E quando eles saíam e deixavam lá todas as peças, às vezes eu montava uma atrás da outra, né? E batia o dedo na primeira e elas iam derrubando as outras peças. E isso é fantástico. Tem vários vídeos incríveis no YouTube sobre o efeito dominó até a longa escala, né? Onde eu vi um cara fazendo isso com iPhone, velho. Aí... tem vários vídeos, assim, de várias coisas, né? Vários iPhones, assim, fez uma sala de iPhones, ele todo. Assim. E é bonito de ver, né? Bonito, por mais que mosaico, possa gerar um prejuízo ali, mas é bonito de ver. E o que é o efeito dominó? É isso, é você escolher uma coisa que vai ter efeito cascata nas outras, né? Então, eu queria que a gente refletisse um pouco aqui, vamos fazer conta. De 100% de tudo que você faz,
Uhum. 80% se você... 80% qualquer pessoa poderia fazer no seu lugar. Qualquer pessoa, por exemplo, pode lavar uma louça, Uhum. varrer um chão, pode passar sua roupa, pode dirigir o seu carro, né? É. Aí sobram quantos por cento de 100? 20%, Rafa. Desses 20%, Samuel, 15%, se você treinar alguém, essa pessoa pode fazer no seu lugar. Uhum. Responder seus e-mails, responder seus WhatsApps, administrar sua agenda, te substituir numa reunião, te substituir numa aula. Se você treina alguém, Uhum. essa pessoa pode fazer por você. Sobrou quantos por cento, Samuel? Sim. 5%. Ou seja, de 100% de tudo que você faz, 5% só você pode fazer. E o que é esse 5%? Primeiro, sua vida com Deus. Ninguém pode te substituir na sua vida com Deus. Por mais que a sua mãe ore por você, sua esposa ore por você, seu marido ore por você, eles não substituem o seu relacionamento com Deus. Segundo, a sua saúde, né? Por mais que eu me cuide, isso não interfere em você. Se você não se cuidar, você vai pagar um preço em relação a isso. Terceiro, a sua capacitação pessoal, né? Ninguém pode estudar por você, só você é responsável pela sua capacitação. Então, de 100% de tudo que você faz, 5% só você. Uhum. Ou seja, o Samuel pode ser substituído aqui no trabalho. Uhum. Amanhã a gente contrata outra pessoa, põe no lugar dele, contrata Uhum. outro, põe no lugar do Rafael. Você pode ser substituído na sua Sentiu aí, carreira. indireto. Sentiu, né? Vocês que não ficam atentos, não. Ah lá, tá mexendo no... Tá vendo? Não tá tudo que ele tá falando, pô. Mas você não pode, Rafa, ser substituído no seu casamento com a Bianca. Percebe? Tem coisas que você é insubstituível. Uhum. Você não pode ser substituído enquanto meu amigo, enquanto funcionário, sim. Mas meu amigo, não. Aí já fica Então- mais confortável. Aí, Ficou mais melhor? tranquilo, né? Tá doido. Então percebe que tem coisas que são inegociáveis. E essas coisas que eu falei aqui, os 5%, elas têm efeito em todo mais. Porque se eu tiver uma boa vida com Deus, se eu me capacitar, se eu estudar, se eu tiver uma vida boa com a minha família e os meus amigos, eu vou ser altamente produtivo Uhum. e ter muito mais resultado. Só que na prática, é isso que o ser humano faz? Não mesmo. Como que é na prática? O contrário, né? Na Ao prática eu contrário. faço tudo, né, velho? A gente Corre sacrifica atrás. o que é O resto. importante e a gente faz aquilo que qualquer pessoa poderia É fazer por verdade. nós. É isso que a gente É faz. na engraçado, né? Parar pra pensar onde é que isso começa.